Vamos entender melhor também esse assunto e falar sobre um estudo da Universidade de Hong Kong que indica que a saída mal preparada do governo chinês da política zero de Covid em razão dos protestos pode resultar em cerca de 1 milhão de mortes. Vamos ouvir agora um especialista sobre esse assunto. A gente conversa com o Júlio Croda. Tinha tempo que eu não via o Júlio, quase que não reconheci por aqui na CNN. Obrigada pela sua participação no CNN 360, doutor. Ele é infectologista da Fundação Oswaldo Cruz, vale lembrar, apesar de que, Júlio, muita gente já te conhece, conversamos bastante durante o período de pandemia aqui na CNN Brasil. Bom, eu queria primeiro começar para a gente entender o que está acontecendo na China, já que a gente não tem informações tão precisas oficiais, mas a gente pode ter uma ideia a partir do entendimento de especialistas estrangeiros, de que sim, tem um surto, Júlio, acontecendo por lá, mas é o que eu conversava com o nosso analista agora há pouco, é o quanto que isso pode impactar o restante do mundo. Boa tarde, Tainá. Pode impactar muito, né? A gente sabe que a maioria dos insumos estratégicos, né, material de proteção individual, medicamentos, eventualmente vacinas, são produzidos na China e no momento que você tem um aumento de casos, o aumento da utilização desses materiais, desses insumos estratégicos, a China pode cancelar a exportação desses insumos estratégicos para ser utilizado no país. Isso já ocorreu no passado, no início da pandemia, onde a gente ficou sem equipamento de proteção individual, principalmente para os trabalhadores de saúde. Outro impacto que pode advir dessa transmissão bastante importante na China é o surgimento de novas variantes. Quanto maior a transmissão, maior o risco de mutações, de surgimentos de novas variantes que tem escape de resposta imune e seja responsável por uma nova onda. Tem como situar o nosso público agora no 360, ô Júlio, sobre o avanço da vacinação na China, o quanto que isso impacta essa crise que eles estão atravessando neste momento? Sim, a China fez uma política de Covid zero, isso permitiu pouco impacto, principalmente porque reduziu a transmissão, reduziu a hospitalização, reduziu o óbito. A China teve tempo para se preparar, né, para uma política não restritiva, entretanto, isso não ocorreu. Não houve uma vacinação adequada, a gente tem baixas coberturas, principalmente idosos, de dose de reforço. A China não utilizou vacinas mais adequadas, principalmente para essa população idosa, são vacinas de RNA. E, além disso, a China não investiu na abertura de novos leitos hospitalares de terapia intensiva. Então, fica claro, né, que por conta das baixas coberturas, principalmente na dose de reforço, no contexto de uma nova variante, subvariante da Ômicron, sem leitos suficientes, é uma tragédia anunciada, né? Então, realmente, a gente se preocupa muito, né, com que possa vir a ocorrer essas cenas que a gente observa no vídeo, né? Os crematórios lotados. Capacidade de atendimento deve estar reduzida em diversas províncias da China. Agora, a gente acompanhou os protestos, né, que são raros, a gente sabe, não, devido na política de governo da China, de repressão a esse tipo de manifestação, mas os protestos levaram a uma atitude considerada por autoridades internacionais brusca, né? Foi uma passagem de uma política zero por uma política de total restrição para conter a pandemia para nada, né? Deveria ter tido uma graduação. Como é que você avalia isso que aconteceu agora na China? Se tivéssemos tido uma política melhor planejada, de relaxamento mais pensado pelas autoridades, a China estaria em outra situação ou há outros fatores que levariam a essa situação de qualquer jeito? Sim, acho que deveria ser feito um relaxamento progressivo muito baseado nos dados. Existe capacidade de atendimento baseado na cobertura vacinal com a projeção de número de casos, de hospitalização e óbito. Isso já existe, a gente faz isso a todo momento, usando modelos matemáticos, e assim como nos Estados Unidos, assim como na China, a gente tem como prever, nesse momento, qual seria o impacto disso. Então, faltou sim uma coordenação, uma estratégia, entender qual as províncias poderiam iniciar esse relaxamento, estabelecer metas de vacinação e de leitos
hospitalares de terapia intensiva para adotar essa política, e não uma abertura generalizada em toda a China, sem nenhum outro tipo de recomendação. A Índia, que faz fronteira com a China, já está tomando as medidas cabíveis nesse momento. É possível que a gente veja, então, aí um efeito dominó de outros países com contenções nesse mesmo sentido. O Brasil, em algum momento, deve ter que fazer algum mapeamento ou tomar alguma atitude semelhante? Tainá, assim, a política de fechamento de portos e aeroportos não é adequada, né? A gente sabe que, invariavelmente, essas variantes vão entrar nos diversos países no momento que a gente tenha o surgimento delas. O mais importante é como está fazendo a Índia, como fez muito bem a África do Sul, mantendo uma boa cobertura de sequenciamento de passageiros. No caso da Índia, um exemplo, 2% dos passageiros que chegarem de fora serão sequenciados. Aqui no Brasil, a gente já sequenciou mais, a gente reduziu o número de amostras sequenciadas. A gente tem que monitorar muito bem isso, porque no momento que a gente identifica uma nova variante com possível escape de resposta imune, a gente pode, eventualmente, aumentar as coberturas vacinais, instituir recomendações protetivas, como a gente fez recentemente, né, e continua fazendo. Alguns estados recomendaram o uso de máscara no transporte público, em aglomerações. Essas medidas elas vão ser adotadas ao longo do ano, a depender da situação epidemiológica, principalmente quando surgir uma nova variante com risco de novas ondas. Júlio, eu gostaria que você situasse a gente sobre o nosso estágio em relação à vacinação e também os nossos riscos no próximo ano, porque a gente ouviu muito pessoal da transição, os interlocutores vindo a público falar sobre orçamento, sobre dificuldade de dinheiro até para conseguir vacina, para manter o plano de vacinação contra a Covid e outras doenças em funcionamento em 2023. A gente deve se preocupar com isso? Muito, Tainá. A gente tem um contrato, né, de vacina com a Pfizer que não atende, né, todo o público que a gente gostaria de estar ofertando a dose de reforço, em torno de 40 milhões de doses. Existe uma possibilidade de aditivo, esse aditivo não foi executado, né, pela gestão atual, por falta de recursos financeiros, e por isso que é importante a aprovação da PEC, como foi aprovada, para destinar mais recursos para a compra de vacina. Além disso, quando a gente fala de vacina em termos gerais, o Butantan, por exemplo, já está produzindo a vacina da influenza, da gripe, para a próxima campanha, que começa em abril. Entretanto, não existe um contrato firmado, né, justamente por falta desses recursos tão necessários. Então, o novo governo pode se iniciar até com uma boa vontade do ponto de vista de aumentar as coberturas vacinais, intensificar a vacinação de Covid e de outras doenças em todo o Brasil. Entretanto, pode faltar um insumo básico para fazer esse tipo de campanha, que é vacina. Obrigada demais, viu? Conversamos com o Dr. Júlio Croda, que é infectologista da Fiocruz, mais uma vez situando vocês sobre a pandemia no Brasil e no mundo. Espaço aberto sempre. Obrigada, doutor. Grande abraço a todos os telespectadores da CNN e para você, Tainá. Feliz Natal!